Monte Córdoba, desde o século X a.C., que tem uma ocupação. A Universidade do Minho fez umas escavações ali na parte fora desta parede, desta casa romana, e então encontrou um conjunto de materiais do século X a.C. Os arqueólogos, como fazem a história baseada nos materiais, chamam de bronze final, mas nós estamos numa época em que o homem é recoletor. São comunidades que andavam pelo território. Se o rio tivesse a dar peixe, eles montavam um acampamento ali assim, não é? Ao pé do rio. Se não houvesse peixe no rio, deslocavam-se para a floresta e iam caçar. O mais provável era aqueles materiais estarem associados a alguma cabana que tenham construído ali. Só encontramos os materiais, não estão associados a nenhuma estrutura, porque foi aquilo que eu lhes falei. Eles, nessa época, viviam ou construíam cabanas, ou viviam em abrigos. Abrigos aqui não existe nenhum. O mais provável era aqueles materiais estarem associados a alguma cabana que tenham construído ali. E essa é a primeira fase da ocupação, século X a.C., aqui assim nas escavações que nós aqui encontramos. A segunda fase da ocupação lá em cima já é esta segunda idade do ferro e já é uma ocupação em que o homem já se sedentarizou num sítio. Começaram a domesticar os animais, trabalhar a agricultura, a pastorícia, a dedicar-se à pastorícia, construíram estas casas redondas. Ao visitarmos o castro, nós vemos que as vertentes do monte, de todos os sítios que nós vamos dar a volta, são muito escarpadas, é muito difícil subir cá para cima por aqueles lados. E então eles construíram aqui. Nós estamos a subir por aqui porquê? Porque é a vertente do monte mais suave. Esta é fácil, a maneira mais fácil de subir cá para cima ao monte. E então o que é que eles fizeram aqui? Implantaram aqui uma grande muralha. Que estes povos, antes dos romanos aqui chegarem, construíram. Então aqui existia uma grande muralha que defendia as pessoas que viviam aqui neste sítio. Tinha aqui assim uma grande muralha. Pelos outros lados, também existe lá, eles construíram a muralha, mas é um sítio que já é de muito difícil acesso. Eu costumo parar aqui para chamar a atenção de quão difícil era as pessoas acederem aqui acima. As comunidades que aqui estavam tinham esta vantagem, escolhiam este sítio por causa disto. Isto era uma defesa natural que eles tinham, não é? Conseguiam ver se alguém os queria atacar e estavam defendidos naturalmente. E para além disso, aqui assim, nota um vinco aqui aqui no monte, nota um vinco. Aqui está a muralha dos povos que viviam aqui antes dos romanos, e que existe uma muralha, está aqui uma muralha. Nota-se que a paisagem é quebrada aqui assim, não é? Por baixo deste montículo, aqui assim está um muro, está uma grande muralha como aquela que nós vimos ali embaixo. Okay? Portanto, eles tinham, para além disso, ainda tinham assim uma muralha, construíram aqui uma muralha. Era um povo, os povos muito guerreiros. Eu disse, naquelas comunidades da Idade do Ferro, que tinham aquelas casas redondas, começaram a sedentarizar-se e lá está, começaram a ter mais tempo para se dedicar à forma como produziam a cerâmica, enquanto que os outros eram recoletores, não tinham tempo, era a utilidade, se precisavam de um recipiente, construíam um recipiente em barro e estava pronto. Enquanto que estas comunidades da Idade do Ferro, que já se começam a sedentarizar, começam a ficar num sítio, começam a ter mais tempo, e então aí surge, e podemos ver ali muitos cacos, que todos eles têm muita decoração, têm uma decoração e uma decoração muito típica, que são os círculos concêntricos, fazem assim umas espinhas, parece uma espinha de peixe, quer dizer, toda a decoração começam a ter mais tempo para dedicar ao fabrico dos recipientes que eles necessitavam. Já naquelas comunidades da Idade do Ferro já havia alguns aspectos artísticos, porque os recipientes que eles trabalhavam no barro tinham o cuidado de os decorar, de fazer sempre umas decorações. E depois, já numa fase, já perto do século I a.C., temos esta terceira fase da ocupação, que é a romanização. Eles souberam que aquelas comunidades da Idade do Ferro utilizavam muito ouro. Eles tinham, em alturas de cerimónias, tinham uma coisa que parece uma ferradura, que chamam torques, que punham ao pescoço e era em ouro maciço. E então os romanos souberam disso
e invadiram esta zona da Península Ibérica, porque esses povos, como utilizavam muito ouro, então eles vieram fazer a exploração desse ouro. E esta ocupação aqui, assim, no Castro Monte Padrão, desta civilização, isto também já é uma fase diferente, isto já é uma civilização, ao contrário daquelas duas fases anteriores, são comunidades que estavam no território, que circulavam no território. Isto já não, já é uma civilização, já tem uma organização da sociedade quase muito próxima do que nós somos hoje. Não é? A língua que nós falamos, se foram eles que introduziram, é uma derivação do latim que eles introduziram aqui, a questão de trocar bens por moeda, também é esta civilização que introduz aqui assim neste território e basicamente é isso. Pronto, já as casas que nós vemos lá em cima são diferentes das casas que nós vimos anteriores, que eram redondas. Este já vemos grandes casas quadradas, retangulares, com grandes vãos, já é uma forma diferente também de construir as casas. As casas redondas foram arrasadas pelos romanos para implantarem estas casas deles, estas domos. Aqui estamos na presença de duas casas romanas. Como disse, as casas parecem muito grandes, mas o sentido de família era diferente do que é o nosso. Isto era um espaço, como lhe disse, que englobava os avós, os tios, os pais, os filhos. O sentido de família era muito mais alargado. Ali assim vê, escavado naquele penedo, aquela pia que ali existia. Portanto, aquela divisão que está ali era onde os animais ficariam, pernoitavam. Até dentro da casa, portanto, para nós termos esta ideia da dimensão da casa tão grande, que a casa até os animais incluíam lá dentro. Ali no meio tem um pátio central, que era assim amplo, aberto. As águas, os telhados eram virados para dentro, porque eles faziam um aproveitamento das águas. Nós, ali assim neste lajeado, já fizemos aqui umas escavações e sabemos que por baixo tem umas canalizações que direcionavam a água para os aposentos onde eles precisavam dela. Agora das marcas também estávamos a falar, se reparar, aquilo são telhas romanas, tem umas marcas para saber, por exemplo, aqui até tem o dedo, não é? Fizeram com o dedo, e tem uma pata de um bicho ali assim. São marcas que são tégulas romanas, em que eles marcavam muitas das vezes para saberem quem era o produtor. Mas este é o que a imagem do que seria aquela domus. Isto é o que os arqueólogos chamam uma domus. Isto ainda parece muito um bunker, não é? Isto quase não tem aberturas para fora. Porquê? Porque a casa ainda estamos numa época muito incerta, não é? Uma época, então a casa ainda está muito virada para dentro. Depois, na Idade Média, com os ofícios, com os sapateiros e os correieiros e os talhantes, é que a casa se vira para fora e então é que existem os ofícios em baixo e constroem as casas em cima. E então a casa aí vira-se para fora. Na Idade Média, já no período seguinte, a seguir à época romana, é que a casa depois vira para fora com os ofícios que se começam a desenvolver. As pessoas começam a pôr as lojinhas em baixo e as casas por cima. E então a casa não tem este aspecto de bunker tão fechada, não é? Aqui a casa está toda virada para dentro. E a última fase da ocupação, a Idade Média, é um período que existe, a ocupação lá em cima existe por causa da primeira aldeia, a primeira igreja desta aldeia foi construída lá em cima pela família do São Rosendo. Há aqui umas lendas em que a mãe do São Rosendo tinha dificuldade no nascimento do filho do São Rosendo. Que é um santo guerreiro, que foi aqui assim, um personagem que é aqui de Santirce, que foi muito importante no período da reconquista deste território. E então eles são de um lugar aqui embaixo no sopé deste monte, aqui embaixo num lugar que se chama Coto. Eles subiam ali de baixo, a senhora fazia uma caminhada dali de baixo até aqui acima ao alto do monte e pedia para ter o filho e em saúde e que corresse tudo bem. E então depois, em sinal de agradecimento, essa família, depois do filho nascer, construiu esta primeira igreja aqui assim neste lugar, que foi a primeira igreja desta aldeia de Monte Córdoba. Esta estrutura que está aqui assim, se vê uma sapata, aqui vê-se uma sapata, isto faz parte então dessa primeira igreja que existiu aqui assim no século IX. E à volta disso, entre o século IX e o século XVII, as pessoas eram enterradas ou dentro da igreja ou assim fora. Isto aqui era uma caixa que depois eram colocadas assim umas lajes por cima e as pessoas eram enterradas. E isto estava debaixo de terra e estava enterrado. Ou podiam estar dentro da igreja, como nós vemos esta caixinha que está aqui assim,
que era outra sepultura, onde outra pessoa foi enterrada. Isto é lá acima do padrão, como tinha o cemitério que eu lhe disse da primeira igreja, tinha assim uma peça com essa cruz gravada, e tem esta outra, que é uma tampa de uma sepultura, mas se olhar assim um bocadinho, vê uma estrela de David que eles gravaram ali. Aquelas pessoas que tinham outro estatuto na sociedade, em vez de serem enterradas naquelas caixinhas em pedra, com as pedrinhas todas, era num bloco só, era escavado, e isto depois estava ali em baixo, este sarcófago estava ali em baixo, e era colocada assim uma tampa aqui em cima, e isto era um sarcófago. Para pessoas com outro estatuto na sociedade, eram utilizados os sarcófagos. E as comunidades começavam a ver aparecer ossos, potinhos em barro. Isto começa a levar um bocado para aquela conversa das bruxas e bruxedos. E o que é que as comunidades faziam? Santificavam o sítio, que era para o tornarem seu, e ficavam descansados com essa história de bruxas e bruxedos. E então, normalmente, santificar era colocar um cruzeiro ou fazer uma capela. Isto tranquilizava as comunidades, percebe? Isto tem o Cristo esculpido nas duas faces da cruz, e isto chama-se um padrão. Isto tem um entalhe, e que isto fazia parte de um cruzeiro que existia lá em cima na primeira igreja de Monte Córdoba, lá em cima. Então as pessoas, nessa altura, em 1738, a comunidade aqui desta aldeia, quando encontrou isto no século XVIII, decidiu então construir esta capelazita em honra do Senhor do Padrão. Então eles fazem aqui assim uma missa e uma procissão, quando é o feriado em Portugal do Corpo de Deus. O padre faz aqui assim uma missa e fazem aqueles tapetes de flores aqui assim no chão, aqui assim à frente da capela. Em que depois aquele sítio é abandonado, e aqui o arqueólogo no século XVII já teve acesso a documentos em que as comunidades que viviam aqui assim em Monte Córdoba começam a não gostar muito de ir lá para cima para o Padrão, para o Castro do Monte Padrão, é onde eles tinham a igreja deles, mas era um sítio muito isolado, começaram a não gostar de ir lá para cima, e então decidiram desmontar a igreja e construíram-na onde ela está agora, no centro da aldeia.